uma voz que me diz para não temer. O que é o medo? O medo é um estado emocional resultante da nossa consciência, baseado nas experiências que vivemos, que podem ser muitas vezes reais, hipotéticas, imaginárias ou, na verdade, pode ser simplesmente uma falta de coragem. O medo, ele gera em nós uma insegurança muito grande. E o medo, ele é individual para cada um. O que causa medo para mim pode não causar para você. E assim vice-versa. Ele é pessoal. Cada pessoa lida com medo de uma forma diferente. E hoje eu quero falar isso com vocês. Essa voz que me diz para eu não temer. Essa palavra Deus colocou no meu coração há um tempinho. E eu queria vir compartilhar com vocês, porque foi muito importante quando Deus falou isso comigo. O medo, gente, pode parecer com aquelas vozes críticas que dizem que você não consegue, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é tão bom quanto. O medo, ele pode estar presente de diversas formas na nossa vida. Pode ser como uma insegurança, como uma ansiedade, uma fobia, um medo de algum bicho, alguma coisa, né? Um transtorno do estresse pós-traumático, um trauma que aconteceu com a gente, e um medo, hora ou outra, vai vindo na nossa mente. Todo mundo sabe quais são os sintomas do medo. Quem nunca sentiu medo? Quando o medo vem, o coração acelera, dá aquela taquicardia, palpita demais nosso coração, as mãos começam a suar, fica gelada as extremidades do nosso corpo. Tem gente que tem até tontura, passa mal diante de uma situação do medo. O medo, ele vem, não tem como evitar. Mas diante do medo, nós temos três atitudes. Ou nós lutamos, ou fugimos, ou nós paralisamos. E é o que muitas vezes nós fazemos. E eu falo que muitas vezes eu fazia isso. Diante de uma situação que causava medo, diante de algo que eu achava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu paralisava. E aí o que acontece? É preciso trazermos a luz da razão sobre a nossa mente e entender, de fato, esse medo é real? O sentimento é real. Eu sinto medo, então aquela sensação é real. Mas o medo, ele não é real. E a gente precisa muitas vezes questionar. Por que eu estou com medo? O que isso está causando em mim? Por que eu estou com isso? Será que esse medo é meu ou é de outra pessoa? Alguém já passou por isso e aí eu estou com medo de que isso aconteça comigo. Nós precisamos trazer a luz, colocar a razão diante dos nossos medos, entender. É de fato? Eu preciso ter medo ou não? E aí, eu vou te falar. O que Deus tocou no meu coração? Ele me falou lá na palavra dele, que está escrito em Isaías 41:10. Eu amo essa passagem, que Deus diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nossa, isso foi uma palavra que marcou muito o meu coração. Eu estava passando por um momento muito difícil e eu não sabia como eu iria vencer aquela fase. E naquele momento eu paralisei. Na verdade, eu paralisei, eu queria fugir, eu queria desistir e eu não sabia para onde recorrer. E eu lembro que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gravei ela em mim. Eu gravei aqui no meu corpo para eu nunca mais esquecer. Não temas, porque eu sou contigo, Deus. Sabe, gente, quando Deus vem nos falar essa palavra, quando Ele vem nos dizer, não tema, Ele quer de fato que a gente possa silenciar os medos. E Ele nos encoraja a termos fé em meio a nossas tribulações, em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer problema que possamos estar passando. Deus nos orienta a termos fé. Deus nos alerta e Ele nos aconselha. Não tenha medo. E eu te garanto que é contra os planos e os pensamentos de Deus que o seu povo, que as pessoas que dizem que confiam e amam o Senhor, tenham medo. Então, eu acho
interessantíssima essa progressão. Nessa passagem que a gente leu de Isaías 41:10, ele fala, eu sou contigo. E aí ele se aproxima e ele fala, eu te esforço. E ele chega mais perto e diz, eu te ajudo. E por fim, ele te abraça e te diz, eu te sustento. Que palavra maravilhosa. Nós entendermos que não estamos sozinhos. E as vozes? O ar que entra nos nossos pulmões, passa na laringe e através das cordas vocais sai na nossa boca o som, uma voz, uma palavra. Muitas vezes, algumas pessoas podem dizer que estão ouvindo vozes. Não estou te falando dessas vozes de alucinação auditiva, essas vozes que muitas vezes podem ser um transtorno psiquiátrico que merece atenção. Mas eu estou te falando das vozes do pensamento, daquela que quando você está ali, quietinha, você escuta lá dentro, dizendo, você não é capaz, você não consegue, olha, essa situação é perigosa. E aquilo vai gerando em nós medo, 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 medo. E o medo só nos paralisa. O medo não vem para nos ajudar. E nós precisamos trazer à luz a palavra de Deus e entendermos que Deus está conosco. E não precisamos temer o medo. Sabe, eu acho tão interessante que nós somos de fato formados por corpo, alma e espírito. E na nossa alma, ela diz muito sobre a nossa mente. A alma são as nossas vontades, as nossas emoções, e muitas vezes ela conduz nossa vida. E a nossa mente, ela conduz. Então nós precisamos trazer o Espírito, a luz do Espírito do Senhor, para nós podermos entender de fato o que é que estamos passando. Vou te dar um exemplo. A Bíblia conta muitas histórias e eu acho fascinante porque a gente consegue aprender com as histórias das outras pessoas, pessoas que passaram, superaram alguns momentos difíceis e serve para mim e para você. Bom, eu gosto muito da história de Davi. Davi, ele era o menorzinho da sua família e quando ele vai no campo de batalha onde estavam seus irmãos e ele se propõe a desafiar o gigante Golias, os irmãos dele falam assim, quem é você? Sabe, você não é um pastorzinho de ovelhas? Colocando Davi lá no inferior. E é isso. Vozes, muitas vezes, a gente pode ouvir de pessoas na nossa casa, amigos, pessoas podem falar pra gente ou até o nosso inconsciente dizer alguma coisa pra gente. E o que acontece? A gente só não pode acreditar nessas vozes. A gente precisa de fato saber quem somos e trazer a luz da palavra de Deus para tirarmos todo o medo que venha nos atrapalhar. E por fim, eu quero te contar a história de Josué. Josué era liderado por Moisés. Moisés era o seu líder e estava caminhando com o povo para chegar à terra prometida. Moisés havia morrido. E então Deus chama Josué, chama ele para que atravesse o Rio Jordão e eles possam conquistar a terra prometida. E Josué, ele se via muito pequeno, ele se via o menor e ele falou assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aí é tão incrível. A palavra do Senhor que fala lá com Josué 1:9, ele fala assim, Josué, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nossa, que incrível esse momento, sabe? Deus nos chama o tempo todo, vai em frente, não desanime, eu estou com você. E a gente precisa acreditar nisso, o Senhor não quer que vivamos uma vida cheia de medo. O medo, ele nos paralisa e o medo nos impede de viver coisas incríveis, grandes que o Senhor tem para nós. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor e seguir adiante. Josué foi assim, ele confiou no Senhor, confiou nessa palavra e ele liderou o povo e conquistou a terra prometida. Sabe, muitas vezes vão surgir dificuldades, vão surgir problemas na minha vida e na sua vida. E elas vão nos permitir que a gente não pare diante dessas situações. Diante dessas situações, nós precisamos entender que não devemos parar, não devemos recuar.
É hora de vencer essa batalha. Existe uma batalha que é travada o tempo todo na nossa mente. Existe uma batalha e o Satanás, o inimigo das nossas vidas, procura o tempo todo nos intimidar, dizendo que não somos capazes, não vamos conseguir, somos pequenos, somos fracos. Mas o Senhor vem nos garantir a vitória se nós confiamos nele. Se a nossa confiança está depositada na pessoa certa, a nossa mente vem a luz do Senhor e a nossa razão, por que eu vou temer? A nossa razão se manifesta, por que eu vou temer? Se eu tenho o Senhor que está do meu lado e eu posso avançar. Então é isso que eu queria deixar para você hoje. Quando o medo se levantar, creia que você tem um Deus que é maior que qualquer dificuldade. E Ele sempre vai ser a voz que te diz para não temer em momento algum. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus e lembrem sempre, não temam diante das circunstâncias, não paralisem, avance, creia, Deus é contigo e garante que estará sempre com você. Tchau, tchau. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, é tudo sobre Ele, e precisamos confiar nele, não precisamos terceirizar, não, vai você no meu lugar, eu vou, porque Ele está comigo. E Ele me diz para eu não temer.